O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São João, capítulo 4, iniciando do versículo 12. Glória te seja dada, ó Senhor. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Ano novo, vida nova. O tempo e a experiência nos ensinou que isso não é mágico. Ano novo, vida nova, novos propósitos. É diante dessa dura sentença que devemos erguer a cabeça e encarar de frente esse tal ano novo 2026. É o momento para nos refazermos as nossas vidas e dá-las a dignidade merecida como filhos e filhas de Deus. Há muito trabalho a ser feito, e em especial de como vamos levar a nossa espiritualidade, que tem sido interior, mas também relacional. Ou seja, aquilo que vivenciamos internamente precisa se conectar com o nosso entorno, nossa família, nossa comunidade de fé e nossa sociedade. A leitura dos evangelhos sempre colocará em xeque a teoria versus a prática daquilo que chamamos de religião, do religare, nos ligar a Deus. Muito se fala de Jesus, às vezes torna-se Jesus amuleto, de sorte, a gente carrega ele na cruz, ou enfim, traz como se fosse um nome mágico. Mas isso não é capaz de transformar as nossas vidas. Daí vale destacar um trecho que li de um livro, o Evangelho de Mateus, que dizia o seguinte: a igreja só pode entender e interpretar o Evangelho quando é capaz de vivê-lo. Quando não pode vivê-lo, ignora-o ou espiritualiza. Mas não é verdade que quando nos deparamos diante de alguns textos da mensagem de Jesus Cristo, em especial aqueles que são mais desafiadores, aqueles que nos incomodam, que nos desestabilizam, que tentamos contornar aquela mensagem, ora ignorando, ora relativizando? A gente lembra daqueles textos que Jesus disse: olha, vende tudo e dá aos pobres. Como assim? São textos radicais que atingem que desafiam aquilo que nos apegamos na vida, que é difícil descolar
Ele dá vida. Mas o Evangelho é justamente isso. Sempre a mensagem de Jesus nos deixa meio que incomodados ou um pouco desconfortáveis de abrigar tudo isso. Então, não se sintam pessoas hereges, nem pessoas a mais miserável do mundo, porque isso acontece. O Evangelho provoca isso. E é bom que a gente se sinta sempre desconfortável, para a gente não se acomodar em antigas verdades ou em antigos saberes e não tomar uma atitude. O Evangelho nos chama sempre a sermos discípulos e discípulas, pessoas que estão a caminho com esse Jesus. Devemos em nosso íntimo perguntar o porquê disso. Nesse sentido, nós que estamos tão distantes das origens desses evangelhos, da comunidade no qual esses evangelhos foram criados, que precisamos sempre buscar entender o que pode nos apontar para o mais próximo sentido original. Talvez alcançar um pouco do seu espírito utópico. Digo que não devemos abafar dentro de nós esse incômodo. Pelo contrário, devemos acolhê-lo e deixar que ele nos vire do avesso. A gente não pode ter essa atitude defensiva. Tudo na vida, né? Às vezes a gente se defende tanto de coisas. Por que a gente se defende? Porque algo nos incomoda. Tem algo que a gente precisa prestar mais atenção. Não devemos temer ao encontrar os textos utópicos da mensagem de Jesus. Eles são os mesmos para nos desafiar. Eles são mesmo criados ou pensados para nos desafiar, nos dizer da nossa incompletude diante do sagrado. A nossa incompletude do sagrado. Por quê? Se sentirmos tão completos assim, não precisamos nada que nos eleve. Essa incompletude é necessária para se aproximar de Jesus Cristo. Quando achamos que nosso modelo de espiritualidade é excelente e que nossa comunidade é perfeita, há algo errado conosco. Jesus escolhe onde dará início ao seu ministério a partir de um sinal que foi a prisão de João Batista, a região da Galileia dos gentios, dos meia-bocas, né? Daqueles que estavam na periferia, lá na periferia, e não daqueles que estão frequentando o centro religioso, o centro político, o centro econômico. Jesus começa pela periferia. Na Galileia, escolhe a cidade de Cafarnaum para pregar. Mateus irá emprestar a mensagem da pregação de João Batista na pregação de Jesus, quase dizendo que nada irá aprisionar a mensagem de Deus para o seu povo, quando diz: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus nos chama a fazer parte de uma comunidade de amor e partilhar uma comunidade que busca justiça, prega a paz, uma comunidade que é profética e, portanto, se é profética, ela é utópica. Precisamos acolher a nossa incompletude. Nesse mesmo texto de Mateus, vemos que algo que é também um reflexo da nossa espiritualidade. Observamos um Jesus que está chamando seus discípulos para o seguimento, inspirado nas boas novas. Pedro e André, Tiago e João deixam seus ofícios, aquilo que o ganha-pão, aquilo que traria sustento, para atender o chamado de Jesus. Eles também deixaram seus familiares e fizeram de Jesus a comunidade de apóstolos a sua própria família. Nada e ninguém pode ser maior do que o nosso compromisso com o sagrado. Também o texto de hoje nos assinala algumas rupturas que temos de fazer diante do seguimento de Jesus. E aí
nos perguntamos: quais os obstáculos que se interpõem nesse seguimento a Jesus Cristo? Precisamos dar passos concretos, um de cada vez, não para amanhã, e sim para hoje. Damos o passo em cada dia. O texto desse domingo fecha com a passagem que enfatiza mais um traço da epifania de Jesus Cristo na humanidade. O sinal, a luz. E esse sinal e essa luz eram justamente a ação de fazer o bem por onde passava. Jesus fazia o bem, ensinava, pregava e curava todo tipo de doença do povo. Jesus escolhe a periferia de Israel para iniciar seu ministério e o fez com seus apóstolos. Não há mais sinais de trevas nos confundindo, nos dividindo como igreja. É preciso mobilizar nossos dons, os nossos talentos nessa construção. Não dá para caminhar sozinho. Precisamos nos juntar, unir forças. Não podemos ser pessoas cristãs frequentadoras de cultos e missas, mas agentes que transformam as comunidades de nossa cidade, nosso Brasil. É utópico, irmãos e irmãs, desejar como pastor de vocês que cada pessoa, cada membro esteja engajado em algum ministério ou pastoral. Será que é utópico pedir isso de cada um de vocês que estão aqui? Mas, reverendo, o que eu posso fazer? Não sei, a gente vai ter que descobrir junto. Muitos têm capacidade de compreender a Bíblia e ensinar a Bíblia, para que não se cometa erros, se reproduzam modelos fundamentalistas, reacionários, modelos que possam nos desafiar com essa mensagem de Jesus. Outros são capazes de, através da música, de se juntar e trazer essa ausência de música que sentimos hoje. Agora a gente já sentiu um pouco, como é, poxa, não tem um órgão, um pano de fundo? Não, são as vozes, são instrumentos para isso. Outros vão ter a capacidade de formar um grupo, do Rosário Anglicano, juntar mulheres e jovens para juntos, numa tarde de sábado, preparar esses rosários e deixarem ali para as pessoas receberem ou passar o tempo. Mas o passar o tempo aí não é jogar o tempo fora. Quando a gente estava fazendo o rosário, alguns momentos a gente se desligou dos problemas, das coisas que tinham em casa, ou sei lá, coisas que a gente não consegue resolver, e acaba ali entrando num momento de oração. Mesmo com as brincadeiras que eu vi, Jefferson? Jefferson fazendo as brincadeiras ali na oficina do texto. Eu acho que não é utópico isso. Nos encontrarmos numa comunidade, encontrar qual é o meu papel nessa comunidade, além de rezar, orar. Essa é uma pergunta. Meu papel, irmãos e irmãs, é conduzir o rebanho para que, a partir da sua riqueza, faça prosperar o sinal da luz que está represada dentro desse templo. Uma luz que consiga ultrapassar essa edificação, esse prédio, e possa alcançar as pessoas ao nosso redor. Lembre-se do que o texto do profeta Isaías dizia: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqueles que estão arrasados na vida, estão depressivos, estão sem achar um caminho que possa trilhar, a luz chega a essas pessoas. Minha utopia, irmãos e irmãs, é uma utopia pastoral e é necessário que ela exista. É ver cada pessoa aqui engajada em alguma pastoral desse ano.
até mesmo essa palavra é melhor que o ministério, né? Pastoral e ministério. Eu sei que dentro do espaço evangélico se usa muito essa expressão do ministério. Mas a pastoral vai um pouco mais além, acredito eu. Porque além de exercer um papel educativo, de pessoas de liderança, também é de cuidado, né, do pastor, né, aquele de um mini pastor, uma mini pastora, de cuidar das mulheres, né, de ligar, de saber, quer dizer, é uma extensão do braço pastoral dentro de uma linguagem feminina que às vezes não consigo alcançar, mas entre elas é possível alcançar essa linguagem. E ela é poderosa, atinge a frequência, amplia o poder pastoral de um ministro para o meio de uma comunidade de fé. Quem vê essa luz virá fazer parte dessa comunidade, como se fosse seduzida pela beleza manifestada aqui. É uma utopia, mas prefiro segui-la do que enveredar por outros caminhos mais fáceis. O Evangelho de Mateus será central nessa caminhada que faremos juntos. Todo esse ano vamos falar de Mateus. Ele, o evangelista, irá direcionar que tipo de igreja iremos construir dentro desta casa chamada catedral. E a mensagem de Mateus é clara: são aos gentios, são as pessoas que não fazem parte desse espaço. E para alcançar essas pessoas precisamos ter uma linguagem muito clara, muito humana. O evangelho é humano. Devemos falar não de uma linguagem espiritualizada, como se fosse alienante, mas uma linguagem espiritualizada, mas encarnada nesse espaço. Que tal sermos desafiados por cada passagem a ser lida durante esse ano e proclamar em nossa comunidade nos domingos que teremos pela frente? Vamos dizer, não mais um novo ano surgiu, mas um novo reino emerge em nossas vidas, que se irradia dentro de nós e é capaz de alcançar a pessoa que está ao nosso lado, do trabalho, do estudo, da família, da pessoa que está na rua, nas pessoas que estão ao nosso redor. Não um novo ano, mas um novo reino que precisa surgir. E assim iremos, com Jesus Cristo, construir essa nova ordem, um novo jeito de ser igreja de novo. Que Deus nos abençoe. Amém.